que tu ia falar? Tu ia falar alguma coisa ou não? Não. Tá bom. Não, só mais um Se pai. eu trouxer agora o assunto do Donald Trump, a gente não vai pra casa, eu moro na Zona Oeste. O Donald Trump era legal. Fight! Bom, é pior que fazia parte da pauta aqui uma coisa que tá acontecendo lá nos Estados Unidos. Shutdown, né? Tá rolando um shutdown lá nos Estados Unidos, que é algo que já é a 15ª paralisação desde 1981 que o governo passa, né? Essa paralisação afeta voos, museus e atrasos em pagamentos. Então, a situação lá, os caras também estão brigando lá nos Estados Unidos. Os democratas bloquearam o orçamento, né? Não aceitaram o orçamento enviado pela Casa Branca. E ali é um pouquinho mais complicado. Geralmente o orçamento passa, né? Porque não é uma questão tão ideológica, mas dessa vez os democratas fincaram o pé e aí aconteceu esse shutdown. É que um troço esquisito, acontece com frequência nos Estados Unidos, isso, né? Desde 81 é a 15ª, então é esquisito. Aqui não é. Eu morei 3 anos lá, trabalhando lá, eu cobri umas 2 vezes um shutdown. Você acha esquisito? Eu acho interessante, eu acho didático. Também acho interessante. Acho didático. Porque ele coloca sempre em perspectiva a decisão sobre gasto do Estado e sobre a necessidade de reformar essa porcaria. Tanto que o Trump está aproveitando essa oportunidade para discutir agora a reforma. Se os democratas quiserem dobrar a aposta, eu não tenho dúvida que o Trump vai meter o louco nisso daí. Eu não tenho dúvida. Meter o louco Ele é bom de negociação. Ele vai usar isso daí para dobrar os caras. Os caras, eles não estão numa posição tão vantajosa assim para negociar as coisas. Os democratas, entendeu? Porque, ao mesmo tempo, sempre vai ter e sempre existiu a galera do Deep State, entendeu? E a galera do Deep State precisa trabalhar. Com o Estado fechado, ninguém consegue trabalhar, nem os caras do Deep State. Chega uma hora que isso daí esquenta. E vai ter que reformar, ele vai querer colocar isso na equação, entendeu? E ele não vai abrir mão para discurso de alarmismo climático e nem de agenda woke que eles estão querendo enfiar também no meio dessa negociação, como forma de chantagem. Mas é um ponto legal pra gente discutir também. Ó, ele tá se coçando. Megali quer ir pra casa, que ele mora lá na Zona Oeste. Eu não sabia, achava que era 1 hora o programa, mas rendeu, né? Bom, já passou um pouco, É que ontem eu vi um presidente dos Estados Unidos fazendo algo que nenhum presidente havia feito, né? Convocando os militares, falando a mais de 800 pessoas e exigindo fidelidade absoluta de militares. Ele teve muita dificuldade com os generais, né, no primeiro governo e não quer passar por isso de novo. E usando frases ali bastante intimidadoras, né? Se você não estiver comigo, não concordar totalmente, você pode sair, mas se você sair, você vai perder sua patente, vai perder seus benefícios, vai perder sua vida. Né? Isso foi uma brincadeira. Porra, mas como brinca, né? Como brinca com a democracia o Trump? Na eleição disse lá que pediu para que as pessoas saíssem e votassem, porque nunca mais iam poder fazer isso, era a última vez. Frequentemente usa um boné escrito Trump 2028, sendo que ele não pode concorrer. Então, é brincadeira demais, né? Com uma democracia de 200 anos. É isso que eu acho perigoso do Megali. Megali, estamos de olho em você, Megali. A gente vai te trazer para a direita um dia. Eu já falei que eu tô muito mais para a direita do que você pensa. Isso daí é um pouquinho de uma contribuição para você criar o espantalho, entendeu? Isso que o Megali fez agora. Ele dizendo que não vai mais... Lembra do Bolsonaro? O presidente lembra do Bolsonaro? Que não vai mais haver eleição nos Estados Unidos. Era sempre alguma postura do Bolsonaro, era alguma fala do Bolsonaro, ele era o cara autoritário. Você vê a eclosão do autoritarismo supremo desde 2019 e sempre esse papo. Ele é o autoritário, ele é o fascista. Cuidado, hein, ó, essas motocicletas estranhas, coisa de fascista, ó, tamo de olho. Tem um presidente americano dizendo que não vai mais ter eleição no país. E autoritário, ele falou exatamente isso. Saiam para votar, porque vai ser a última vez que vocês farão isso. Foi exatamente isso que ele falou. Mas autoritário é quem critica essa frase do presidente dos Estados Unidos. Vocês criam um espantalho para chamar de fascista. Um espantalho que disse que não vai mais haver eleição no país. O mesmo espantalho que falou que pensou em se reeleger mais uma vez, e ele fala isso, e daí todo mundo vira e fala, meu Deus do céu, e daí todo mundo esquece da agenda autoritária da esquerda e ele pensou em se reeleger e materializou-se um boné na cabeça dele. Da esquerda globalista. Todo mundo esquece da agenda arbitrária que já está implementada. STF. Já está implementada. Tem que falar mais. A gente passou por vacinação compulsória e a gente está falando de agenda extremista. A gente está falando de criança trans
E agenda extremista. Criança Não, trans, sim, irmão. agenda extremista. Pra você ver o nível que a gente virou. Isso virou coisa de gente legal na esquerda, falar de criança trans. Falar que existem crianças trans. E daí eu falo, porra, vocês são lunáticos e doentes mentais de falarem que tem criança trans? Vocês são doentes da cabeça de falar um negócio desse? E daí aí eu viro extremista. Porque eu falo que só tem homem e mulher. Porque tem 2 sexos. Aí você vira extremista. É uma loucura isso que a gente tá vivendo hoje. Porque eles pintaram durante 40 anos que quem fizesse essas perguntas banais seria considerado extremista. E esse pacto aconteceu nos últimos 7, 8 anos. Antigamente você podia falar isso com a galera da esquerda. Só que a imprensa, ela foi tomando todo o espaço, por isso que eu falo que a maior parte da imprensa hegemônica é de esquerda. E daí eles convencionaram que se eu falar alguma coisa contra a Erika Hilton, eu sou transfóbico. É que se você criticar um presidente americano dizendo posso que não chamar vai de mais ter eleição no país, virou coisa Felipe de dos esquerda, Santos. traga meu boné do Che Guevara, cara. Porra, isso é ser de esquerda? Você criticar um presidente Não é americano isso. que frequentemente diz que não vai haver eleição em 2028? Você entendeu que eu Isso falei é da de criação esquerda? espantalho, né? Pô, e você tá falando de criança trans É. no meio de uma discussão aqui Sim. de Donald Trump. É. Não, no meio de. Eu falei pra você. No meio de uma discussão. Vai. Eu falei, pô. Chama de fascista. Moro na Lapa. Não vou chamar de fascista, não. É, mas tá querendo. Eu não uso Porque esse fascista é de esquerda, você sabe, né? A gente tem que voltar pro princípio original do negócio. Mussolini de esquerda. Você sabe que fascismo é de esquerda, né? A gente precisa retomar esse estudo básico de Giovanni Gentili. A gente vai voltar para Giovanni Gentili pra gente falar sobre o filósofo do fascismo e pra falar sobre como o fascismo é o Estado, tudo dentro do Estado e nada fora dele. A gente precisa retomar todo o discurso fascista pra entender que é de esquerda? Ou não? Essa pode ser um outro debate. Pois é. A gente pode fazer de novo algum outro dia. Sim. Então, A gente tá Marco, muito energizado. Obrigado Foi a por água. vir aí. Deve Obrigado, ser, Igor. Ô, Megali, Obrigado, obrigado Megali. pela moral. Obrigado. Aí esquentou, mas foi bom. Eu gosto. Conversa, cara, é comigo. É isso aí. Boa. Vocês que assistiram aí também, muito obrigado por ficar com a gente aí até agora. E, bom, a gente volta... Bom, tem Flow News toda semana, tá? Então a gente volta aí na semana que vem com mais coisas. E o Raul tá fazendo o sinal do 3 ali pra mim, quer dizer o quê? Terça-feira que vem, então, tem mais Flow News, tá bom?